A paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós saudamos com a paz do Senhor os irmãos que estão aqui na casa do Senhor e os irmãos que vão nos acompanhar em casa. Amém? Hoje, Dia dos Pais, né? Que momento bonito, que momento maravilhoso que a gente tem de estar na presença do Senhor, na presença do grande Pai, né? Sabendo que a palavra do Senhor diz que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí o que acontece? João diz, pelo que todos nós que o aceitamos, ele nos deu condições de ser filhos de Deus. Obrigado, amado. Senhor, multiplique. E em razão disso, hoje nós temos a alegria de pensar no Dia dos Pais como um dia também de amor, graça e misericórdia, porque o Pai dos pais nos recebeu como seus filhos, Amém? E fomos gerados, literalmente, para uma viva esperança, né? Qual é a nossa esperança? É um dia após a morte, nos encontrarmos com nosso verdadeiro Pai e lá recebermos a nossa herança, né? E vivermos com Ele para sempre, né? Se viver aqui com o nosso Pai humano já é maravilhoso, imagine viver com o Pai das luzes, não é? Com o nosso Pai, nosso Senhor, Deus maravilhoso, Pai também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é mais uma razão pela qual nós não cremos numa doutrina muito incorreta que diz que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. Não, o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é absolutamente outro. Tanto é que o Pai envia o Filho e o Filho morre por nós. E Ele, que é o unigênito de Deus, nos dá o privilégio de sermos adotados. Então, nós somos adotados por Deus e gerados para uma vida espiritual por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus. Então, você que tem seu pai hoje, beije e abrace, dê muito cheiro no seu pai. Você que não tem e tem saudades como eu tenho, então louve a Deus, agradeça a Deus pela vida do teu pai e aguarde o dia glorioso em que você vai conhecer o teu verdadeiro pai, que é Deus o Pai. E olha, tem uma herança enorme esperando pela gente, viu? Uma herança enorme esperando pela gente. Muito bem. Amados irmãos, vamos para a lição de número 13. Ela já deve estar aí no seu smartphone. Pastor Eber deve ter, ele entregou para nós a parte, né, que normalmente ele faz, amém? E a gente que vem para cá, a gente recebe, e eu creio que ele tenha enviado a todos a lição, tá bom? Se ele não enviou, deixa eu enviar agora, e a gente, deixa eu pegar aqui, parece que ele esqueceu, deixa eu colocar aqui, eu vou pegar aquela que ele tinha enviado para mim e repassar para os irmãos. Acho que ele esqueceu dessa vez, né? Mas também Dia dos Pais, deve estar comemorando com a esposa e os filhos. Deixa eu repassar para os irmãos aqui, isso. Achei. Vou repassar agora para todos os grupos da igreja a lição de hoje, tá bom? Desperta Brasil, casamento indissolúvel, pai de adolescentes, coral, e aí os irmãos repassem, por gentileza. Eu só não tenho acesso ao grupo de senhoras, mas aí alguma irmã que está no grupo de pastoras, aí repasse para o grupo de senhoras. Grupo de varão já recebeu, já enviei para todo mundo, amém? E louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então, você que está em casa e acabou de receber, olha que coisa fantástica a internet, né? Vamos hoje, irmãos, ao versículo número 5. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Está aí o texto áureo da lição. Quais são os objetivos que nós temos hoje? Vamos lá, página 72, acompanhem comigo. Que como ovelha é fundamental crer no pastor. E aí deixa eu começar fazendo uma pergunta para você, que está aqui e que está em casa. Você crê no sumo pastor? Você crê que ele tem capacidade de direcionar sua vida de forma absoluta? Porque, olha que interessante, olhe de novo para a página 72, objetivos da lição. Que como ovelha é fundamental crer no pastor, pois ele saberá o momento exato de me tirar da minha zona de conforto. Devo acreditar, pois o pastor já preparou uma mesa absolutamente farta. O pastor já preparou uma mesa absolutamente farta para mim. Confiança, pois ele sabe o caminho exato e já preparou tudo para todo o rebanho. Olhe, por gentileza, na primeira página da lição. Vamos lá, volte na primeira página. Está vendo as duas figuras aí da primeira página? Vamos lá? Olha que interessante, você tem de um lado a figura de ovelhas pastando e, literalmente, esta figura de ovelhas pastando, você tem estas ovelhas aqui, ó, calmas, tranquilas, felizes. Está vendo o riacho atrás? Está vendo as águas aí atrás, né? Esta é a figura e o cenário mental que Davi tinha quando ele, no versículo 5, escreveu: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É esta a figura que Davi tinha em mente. E eu acho muito interessante, por quê? Porque quando Davi pensou nisso, ele continua com um cenário que vem desde o primeiro versículo, o cenário pastor e ovelha, pastor e ovelha. Na quarta-feira, eu tive a alegria de estar com os irmãos ministrando também, e eu disse aos irmãos que outros intérpretes, ao pegar o versículo 5, interpretam conforme essa outra figura que está aqui na página 72. Então, olhe para a outra figura. Você tem um rei que recebe os seus vitoriosos de guerra numa mesa absolutamente maravilhosa para aqueles que são os seus vitoriosos de guerra. Então, raciocine comigo, meu amado irmão. Olha que lindo isso aqui. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Muita gente interpreta que aqui deixa de existir a figura do pastor e da ovelha para existir uma segunda figura de Deus. Deus como anfitrião, recebendo literalmente nos céus os seus soldados vitoriosos para uma mesa farta e maravilhosa de alegria e de felicidade. E aí interpretamos este versículo aqui completamente à luz desta outra visão na quarta-feira passada. Então, se você perdeu este estudo, com certeza pastor Eber deve colocar este estudo de quarta-feira passada no mais tardar ainda essa semana, e aí você assiste. Nós não cremos como esses irmãos, nós cremos diferentes, nós cremos que preparas uma mesa na presença dos meus adversários, é literalmente, irmãos, a continuação do salmo do pastor
e da ovelha. Então, pastor, como é que nós interpretamos? Vá para a página 73 do seu estudo. A segunda página, que é a página 73. Eu quero lembrar aos irmãos como nós terminamos o estudo passado. O estudo passado, ele termina no versículo 4 dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da o quê? Morte. Não temerei mal o quê? Porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Aí é que vem, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Eu quero lembrar aos irmãos, o estudo passado nós trabalhamos com a questão da vara e do cajado, como instrumentos de condução, amor, carinho e instrumento de defesa. E eu quero lembrar para os irmãos o seguinte: todo pastor que ama realmente suas ovelhas, quando ele vê o pior momento chegar, ele literalmente retira as suas ovelhas daquele aprisco que ele preparou ali do lado da casa dele, aonde ele tem água, ele tem comida, ele tem tudo, e ele retira as ovelhas e vai procurar novos pastos. Ele vai procurar um novo aprisco e um novo local para dar água para as ovelhas. Pastor, mas por que o pastor faz isso? Porque chegou o momento em que ali nas planícies, nos vales, aonde os pastores ficam com as ovelhas por 6 a 7 meses do ano, acaba a comida. Aqui não tem seca? Ih, pastor, tem. Inclusive estamos vivendo no momento, né? A umidade já foi embora, né? O olho fica seco o tempo inteiro. Você tem que ficar pingando colírio, né? A boca seca, não seca? A gente aqui precisa tomar muita água e tem que tomar cuidado para não desidratar. É muito fácil entender essa região aqui da Palestina, porque Brasília tem clima desértico como lá. Então é muito simples, nós vamos chegar agora no momento do inverno e depois o outono, e aí as nossas árvores ficam sem absolutamente folhagem nenhuma, né? O verde de Brasília fica seco. E se você não tomar cuidado, pega fogo rapidinho em qualquer canto, não é verdade? Fica muito seco, não tem verde, não tem comida, a água vai embora. E olha que tem que tomar cuidado, porque às vezes o reservatório de Santa Maria e o reservatório, o nome do outro reservatório grande que a gente tem? Não ouvi? O do Descoberto. Vai para o espaço e o pessoal ainda tem que fazer o quê? Dia sim, dia não, água, né? Eu não sei se isso atinge os ricos, ou se é só nós aqui, os pobres aqui das cidades satélites. Mas, irmãos, se aqui é assim, você já imaginou lá na Palestina, lá onde o Salmo foi escrito? Vamos lá. Davi era pastor que amava as ovelhas do seu pai. E Davi, ele sabia que no outono não ia ter nada para as ovelhas comer. O que ele fazia? Ele pegava caminho e ia para bem longe com as ovelhas. Era uma viagem que durava às vezes 3, 4, 5 meses. E Davi tinha um cuidado muito grande daqueles pastores que amavam as suas ovelhas. Ele tinha um cuidado de ir por caminhos que ele antes já tinha atravessado
e já tinha preparado tudo para as suas ovelhas. Então, nascimento, meu amado, os pastores daquela região, quando estava começando a terminar a temporada boa, aonde eles ficavam com as ovelhas 6, 7 meses, 1 mês, 2 meses antes, eles deixavam as ovelhas nascimento com os outros pastores, e eles iam 2, 3, 4, antes do bom período aqui embaixo terminar, iam abrindo trilhas, fazendo novos apriscos em locais muito distantes, preparando já o terreno para receber a ovelha nesses locais distantes, onde poderia haver um pouquinho de água e um pouquinho de alimento. Só que nascimento, o problema era, aqui embaixo está tudo seco. Para ter comida e água, tinha que subir montanhas. E o trabalho do pastor era hercúleo. Por quê? Porque ele tinha que subir antes das ovelhas, abrir os caminhos, Jeremias, chegar no novo local para onde ele levaria as ovelhas, e ele tinha que preparar os pastos novos, tinha que preparar a água nova, e ainda tinha o problema dos predadores, Iraci. E depois que ele resolvia tudo isso, Iraci, ele deixava um pastor cuidando ali do novo redil, porque poderia vir um outro pastor esperto e aproveitar do trabalho dos outros, e ele, o pastor principal, descia para pegar as suas ovelhas, e aí subia. Aí quando ele subia com as ovelhas, que ia subindo, né, com o cajado e com a vara matando os adversários, porque o caminho era difícil, muitos locais eram literalmente perigosíssimos, daí o vale da sombra e da morte. Quando ele subia com as ovelhas, que as ovelhas chegavam, elas já encontravam o quê? O pasto, a água tranquila, e tudo absolutamente preparado para defendê-las dos predadores. Daí Davi, que fez isso a vida inteira, Cícero, meu amado pastor e meu amado diácono, a vida inteira Davi fez isso. Aí ele um dia senta e pensa assim, no auge da sua velhice, da sua experiência, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me tranquilamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. O Senhor me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus, o quê? Adversários, e unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então Davi, que já tinha feito isso a vida inteira, pelas suas ovelhas, pelas ovelhas do seu pai, ele pensa na vida dele e ele diz: Deus fez exatamente isso comigo. Porque o salmo é muito pessoal, o Senhor é meu pastor. É muito pessoal. E ele chega no máximo da vida dele e ele diz: realmente foi o Senhor que preparou diante de mim tudo. E quando eu pensei que não teria mais comida, bebida, água, vida, proteção, não é que ele me tirou de onde eu estava e me levou para um outro local, e quando eu cheguei tinha uma mesa preparada para mim. Então, como é que nós do Brasil para Cristo lemos esta parte do Salmo? Respeitando perfeitamente aqueles que dizem que aqui deixou de ser pastor e ovelha e passou a ser anfitrião e rei
anfitrião que recebe um exército vitorioso, a gente continua vendo aqui pastor e ovelha. E olha que interessante, Davi estava descrevendo que na vida dele acontecia exatamente o que ele fazia com as ovelhas, para nunca deixar as ovelhas padecerem. Olha que lindo. Davi, então, quando diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, Davi estava pensando no trabalho que ele e qualquer pastor que ama as suas ovelhas fazia na época dele. Eu te convido aí para a página 73, o ponto 2. O ponto 2. E olha que lindo. A difícil, mas gratificante preparação da mesa. A difícil, porque não é fácil. Mas gratificante, porque o pastor se alegra quando a ovelha vê no novo cenário tudo preparado para ela, preparação da mesa. Os pastores, então, verificando que daqui a 1 mês, 2 meses, Arcelino, querido, iriam ter que levar a ovelha para outro local e deixar aquele aprisco para salvar suas ovelhas, o pastor, então, pegava a viagem, ele e outro companheiro, e diziam, bem, para onde nós vamos levar nossas ovelhas esse ano? Eles já tinham caminho, já tinham feito alguns locais maravilhosos, e eles, em primeiro lugar, olha o trabalho de Iraci, eles tinham que achar um lugar que onde, aqui embaixo tudo seco, lá em cima da montanha tivesse pasto e água. Quando eles achavam esse lugar, o que eles faziam? Imediatamente eles já iam e construíam nesse novo lugar um novo aprisco enorme que coubesse suas ovelhas. Obviamente, do lado desse aprisco, grama verdejante e água tranquila. Só que tem um problema. Quando você olha para o 2.1, grama verdejante não é tão simples. Olha que interessante. 2.1, leia comigo na página 73. Havendo guiado o rebanho para o cume da montanha, em busca de pastos mais verdes, ele recorda as responsabilidades adicionais de um pastor. O pastor deve o quê? Preparar a pastagem. Esta é uma terra nova. Então, o pastor tem que ser cuidadoso. O ideal é que a área do pastoreio seja plana, planície ou um planalto, e que o pastor investigue se há plantas venenosas e correntezas fortes. Amados, o primeiro trabalho do pastor é quanto ao que comer e beber das ovelhas no lugar novo para onde guiou. Não podemos nos esquecer que na Judéia, seja nos lugares baixos ou altos, qualquer pasto verde é um verdadeiro milagre pastoral, pois, com absoluta certeza, ele limpou o terreno, os tocos foram arrastados, os galhos retirados, irrigação e cultivo deve ser realizado no lugar, ervas daninhas arrancadas e ovelhas amorosamente conduzidas a verdes pastos. Você já pensou nisso? Você já pensou que um pastor tinha todo esse trabalho lá embaixo, do lado da casa dele? Então, Davi tinha todo esse trabalho lá embaixo, do lado da casa dele, mas na época em que não tinha possibilidade de lá embaixo ter pastos verdejantes, Davi tinha que literalmente, antes de terminar a comida aqui embaixo, ele tinha que subir a montanha e preparar tudo de novo. E no outro ano, preparar tudo de novo.
E no outro ano, preparar tudo de novo. É muito amor pelas ovelhas. E a questão não é só pastos. Olha na página 74 a questão das águas, 2.2, águas. Você já pensou que, pense comigo, que subir as montanhas tem água? Tem água, porque lá em cima está o gelo derrete e a água cai. Agora, Jeremias, vamos lá. Ovelha tem que estar com a água paradinha para comer. Comer não, né? Não se come água, né? Crê em Deus Padre. Vamos lá. Ovelha tem que estar com a água paradinha para beber. Aí raciocine comigo. Onde é que a gente encontra a água parada lá em cima? É correnteza, é água descendo o nascimento. Não tem como. Olha o trabalho do pastor lá em cima. Represar a água. Para ela ficar quietinha, para a ovelha beber. Olha o trabalho. E olha que tem ovelha que é tão assustada, que o pastor ainda tinha que pegar, botar no colo, chegar perto da água parada, ela ainda não bebia. Aí, além de botar no colo, ainda tem que vir com a água na mão e botar na boca dela. Ainda tem isso. Vamos ser francos, quem é que faz isso por ovelha? Só pastor que ama, e ama muito. Porque tinha pastores ali na Judéia, que ele não descia, não. Tinha pastores na Judéia que ele não descia. Tinha pastores simplesmente, descia quer dizer, não subia. Tinha pastores na Judéia que simplesmente, o indivíduo deixava a ovelha morrer ali, sem nenhum problema. Deixava a ovelha morrer sem nenhum problema. E a Deus? Mas o bom pastor, graças a Deus, ele simplesmente, ele cuida de sua ovelha. E aí, olha o trabalho adicional. Então, quer dizer, Davi tinha que ir antes, abrir caminhos, ver o melhor caminho para que as ovelhas não se perdessem. E Davi ainda tinha um trabalho a mais. Olha que interessante. Novos pastos, novo aprisco e água. Tinha que ter preparado água. Mas o problema maior das ovelhas não é pasto e aprisco. O problema maior das ovelhas são os predadores. Meu amado irmão, abra a página 74. Olha que interessante. Lá na página 74, leia comigo. Você vai ver algo que é muito simples de entender. Ovelha é o animal mais desejado. Já vou precisar, Josué, tá bom? E você se lembra um minuto que é, Josué? Isso, 37, obrigado. Olha que interessante, vamos lá. Quando você está com sua ovelha lá embaixo, onde está ao lado da tua casa, onde está todo mundo está tranquilo. Quando você está com sua ovelha lá embaixo, tranquilo, porque é uma área que você conhece, é uma área aberta, é uma área fantástica para cuidar da sua ovelha, e você já sabe mais ou menos de onde vêm os predadores. Você já sabe. Agora o problema é, quando você está numa outra região, às vezes pela primeira vez, aí, Iraci, o pastor não dorme tão tranquilo. Aí o pastor não acorda tão tranquilo. O pastor não descansa tanto. O grupo de pastores está apreensivo. É um novo local. Você não sabe de onde vem, literalmente, o quê? O inimigo da ovelha. É um novo local. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar alerta, muito mais alerta ainda. É por isso que muitos pastores simplesmente dizem, chegou o outono, deixa aí, a ovelha que sobreviver, sobreviveu. A que não sobreviver, não sobreviveu. E não sobe.
para proteger a ovelha? Muitas vezes porque o rebanho nem é dele mesmo, acabou. É interessante que agora nós temos muita luz na vida de Jacó. Jacó cuidava das ovelhas do sogro. E Jacó um dia jogou na cara do sogro o seguinte: olha, eu não dormia à noite, eu não dormia de manhã, meus olhos se arrebentaram, eu trabalhei feito doido para você, porque você me cobrava e me cobrava mesmo cada ovelha que um lobo levava. Você nunca me tratou como teu filho, como disse que tratou, eu era teu escravo. Você acha que eu sou idiota? Por quê? Porque Jacó tinha que fazer viagens longas para proteger o rebanho. E às vezes isso acontecia numa nova localidade de onde está vindo o predador. Gente, olha o cuidado que o pastor tinha que ter. Lê comigo 2.3. Nessa nova localidade. Vamos lá. 2.3, página 74. Havendo guiado o rebanho para o cimo da montanha, o cume da montanha, em busca de pastos mais verdes, ele recorda as responsabilidades adicionais de um pastor. Ele deve preparar a pastagem. Esta é uma nova terra, então o pastor tem que ter muito cuidado. Primeiro cuidado dele, retirar as ervas venenosas. O ideal é que a área do pastoreio seja plana, uma planície ou planalto. O pastor investiga se há plantas venenosas e correntes fortes. Aí vem, e verifica se há sinais de lobos. Por quê? Porque o lobo é o maior adversário da ovelha. O maior adversário da ovelha é o lobo. Olha que interessante. Como o lobo é o maior adversário da ovelha, o próprio Cristo disse que muitos estariam no nosso meio, vestidos de ovelha, mas na verdade são o quê? Lobos. Um lobo a gente conhece de longe, irmãos. Lobo novamente está insatisfeito com tudo. Lobo nunca faz reunião de oração na casa dele para abençoar a igreja, não. Ele faz jantar para falar mal do pastor, da igreja, dos obreiros, de tudo. Lobo. Lobo normalmente, literalmente não ajuda em nada. As críticas são negativas. Lobo. E para você ter uma dimensão do que é porque o adversário sempre está ao nosso redor, procurando a quem tragar. Mas quando o adversário sente um cheiro do Supremo Pastor, ele vai saindo na cimenta. E a gente come e bebe e se alegra com o pastor do lado da gente. E é isso que Davi está dizendo: preparas uma mesa na presença dos meus, o quê? Adversários. Você está comendo e o lobo lá olhando. Você está bebendo e o lobo olhando. Gente, que coisa linda. Só toma cuidado. Quando você sai de perto do pastor, aí o lobo vem e não sente o cheiro do pastor. E o lobo te engole. Segunda dica. O pastor sempre está onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. O pastor não tem compromisso com você e comigo. O pastor tem compromisso com a igreja. Suma da igreja. Desapareça da igreja. Seja aquele crente que tem comunhão só online, para você ver onde você vai parar. Interessante, né, que quando Cristo foi dizer o que ele edificaria, ele disse: eu edificarei minha igreja.
A igreja é templo de Deus. Eu não passo de uma simples pedra nesse templo. A igreja é o rebanho de Deus. Eu e você não passamos de simples ovelha. A igreja é o corpo de Cristo. Eu e você somos, no máximo, uma unha. A igreja é ramo da videira verdadeira. Eu e você não passamos de ramo. Entenda uma coisa na vida. Ovelha fora da igreja, desgarrada, é ovelha que o cheiro do pastor não está perto, porque o pastor está perto é do rebanho. Aí é aquela, você tem que dar a sorte do pastor deixar o rebanho, ir atrás de você e te encontrar antes do predador. E te trazer de volta. Ou mesmo depois que o predador pegou a mim e a você, termos ainda um pouco de vida para o pastor nos recuperar com seu óleo. Bota uma coisa na cabeça. Não cai na pregação de malandro lá de fora, não. Dizendo que você é o centro do coração de Deus, que você é a coisa mais importante para Deus, que você é fantástico. Deus morreu por você. Sim, Deus morreu por você. Sim, você tem valor diante de Deus. Mas você tem que entender o seguinte: Deus morreu, foi pelo mundo inteiro e pela igreja. O olho de Deus está na igreja. Aqui está o olho de Deus. E olha que interessante. O pastor faz tudo isso, não é por mim e por você, não. Ele faz isso é pelo rebanho. Se o pastor tivesse uma única ovelhinha, ele estava lá embaixo, meu amigo, tentando uma coisa ou outra. Ele vai se matar por uma ovelha. Não, ele vai se matar pelo rebanho. Meu Deus, a presença do pastor me livra do predador, sim. Só que tem o seguinte, nessa nova localidade para onde o pastor vai, tem outros problemas. Tem a víbora, a serpente que está escondidinha, só para sair da toca e dar o quê? O bote. E tem o urso e o lobo. Não, o lobo já falei. O urso e o leão. Lê comigo a página 74, por gentileza. Eu estou lá embaixo. 2.3, predadores. A gente já leu o primeiro parágrafo, vou ler o segundo. Então, a gente foi até, verifica se há sinais de lobos. E agora nós vamos. De especial interesse para o pastor é a víbora, pequena e marrom. Meu Deus, essa é de lascar. Que vive no solo. Estas cobras são conhecidas por disparar para fora de suas covas, ou seja, elas pulam para fora e picam a ovelha no focinho. E a ovelha morre. A picada geralmente infecciona e pode até matar. Como defesa contra elas, o pastor despeja ciclo de óleo no topo de cada buraco da cobra. Por quê? Porque a cobra vai pular, ela escorrega e volta. E mais ainda, ele também aplica óleo no focinho dos animais. Que aí no momento da mordida, talvez escorregue e não entre o veneno. O óleo na cova lubrifica a saída, impedindo que a cobra suba para fora. E o cheiro de óleo nos focinhos das ovelhas espanta as víboras. Vamos ser francos, né? A ovelha está comendo e a cobra não consegue sair do buraco. Preparas uma mesa na presença dos meus, o quê? Inimigos. Pastor, e como é que o pastor, na época de Davi, fazia com leões e com ursos? Bem,
Local preferido de urso: cavernas escuras, onde ele sai rapidamente, pega o leão, ó, pega a ovelha e traz de volta para a caverna para comer. Aí os pastores empurravam, irmãos, pedras enormes para fechar tudo que é caverna que tinha perto. Você pode imaginar a cena, pastor Mota, as ovelhas comendo e o olho do urso só pela fresta, vendo as ovelhas comerem e ele tentando empurrar a pedra e não conseguindo. Olha que proteção linda, pastor Mota. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. E quanto ao leão? Esse não tinha jeito não, Jeremias. Esse o pastor tinha que estar com a lança direto na mão, ou a funda. Você lembra da aula passada, no domingo passado? Irmãos, uma funda equivale a uma arma hoje, que derruba um búfalo com um tiro. Ensinamos isso na aula passada. Ainda trouxe o documentário do History Channel para os irmãos. Então, com a funda, lá vem o leão, o pastor arrebenta. Você já imaginou quantos leões Davi já tinha botado por terra? Ele descreve um que talvez tenha sido o que deu mais trabalho, que ainda veio para cima e ele com a lança foi e terminou o serviço. Fantástico, né? Vamos ser francos. Tirar a ovelha do redil aqui embaixo, do ponto de conforto, e levar lá para cima, é um trabalho demais, demais. Mas o ponto 3 diz: o meu cálice transborda. O ponto 3 é: o pastor se alegra em fazer isso, em abrir novos caminhos, em trazer novos pastos, e entregar água maravilhosa, proteger o rebanho dos predadores. E o que é maravilhoso? O pastor, quando vê a ovelha comendo, bebendo, descansando, se alegrando, ele tem felicidade porque o que ele fez foi produzir para a ovelha abundante provisão. Abundante provisão. Isso é lindo. Pegue a página 74 comigo. Ponto 3, o meu cálice transborda. A abundância de provisão que o pastor proporciona para a sua ovelha é abundante e exorbitante. Excede o normal. Um cálice transbordante é o quê? É um cálice cheio, absolutamente cheio. O vinho atinge as bordas e derrama-se pelas beiradas. A taça não é grande o suficiente para conter a quantidade. De acordo com Davi, nosso coração não é grande o suficiente para conter as bênçãos de Deus, que o próprio Deus quer nos dar. Ele despeja e despeja e despeja, literalmente, até que fluam por cima da borda e se derramem sobre a mesa. Mas deixa eu te avisar uma coisinha. Isso não é para mim e para você. Isso é para o rebanho. Rebanho. Aqui não é individualidade, é rebanho. Vai viver longe do rebanho. Deus é tão bom que Deus vai permitir que você tenha em abundância em razão das tuas capacidades pessoais que Ele te deu. Mas vem para o rebanho. Além de você ter a individualidade que Deus te deu, você tem o que você nunca pensou ter, porque Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Mas quem sou eu?
eu sou mais uma ovelha do rebanho. Tem gente que lê o Salmo e traz só para ele, individualista, e que não precisa de ninguém, e que não precisa de igreja, e que não precisa de pastor, e que não precisa de comunhão. Vá! Você pode ficar tranquilo que você pode viver com o maior salário do mundo, você não vai desfrutar. Sabe por quê? Porque o lobo toma teu salário todinho na doença que vai ter. Eu vi tanta gente ter salário de 30, 40, 50 mil. E o salário todinho ir 90% para o tratamento de saúde e ele não ter nada. Vi tanta gente que tinha mesa com as coisas mais gostosas do mundo e não poder comer nada. Sabe por quê? Porque mesa com delícias é para o rebanho. Não é para mim e para você, é para o rebanho. Quando Cristo morreu, Cristo cumpriu o que prometeu. Ele disse, eu vou voltar para o Pai. E eu vou preparar para vocês lugar. Para que onde eu estiver, vocês estejam. Cristo não olhou para Pedro e disse, Pedro, é só para você, tá? Cristo não olhou para João e disse, João, é só você. Tanto é que você vai ser o último a morrer. Cristo disse, eu vou preparar para vocês. Cristo só preparou para Pedro porque ele estava com João, com Tiago. Cristo só preparou para João porque ele estava com Bartolomeu e Mateus. A mesa é para o rebanho. Agora é tão lindo estar no rebanho que a gente tem a impressão que a mesa é só para nós. E aí a gente diz, o Senhor é meu pastor. E olha que lindo para terminarmos. O que Ele está preparando para nós, aqui e lá, não é bênção gota a gota. Teu pastor não é. O teu pastor não é murrinha. Ele não é suvina, ele não é mão de vaca. Irmãos, não é um boi cevado só para todo mundo, não. Não. É muita coisa. Sabe por quê? Porque quando Davi chegava lá em cima com o seu rebanho, e ele via todas as pastagens, toda a água, proteção completa contra predadores. Davi se alegrava ao ver as ovelhas empanturradas com tudo. Você acha que Deus, Pai, simplesmente não está olhando e dizendo, poxa, deixa eu preparar isso, deixa eu preparar aquilo, deixa eu preparar aquilo outro, deixa eu preparar aquilo outro. O que eles nunca pensaram ter, eles vão ter aqui. O que eles nunca pensaram comer, eles vão comer aqui. O que eles nunca pensaram ver na vida, o que não subiu à mente, eu estou preparando. Mas ele não está preparando porque é o Gedeon Júnior que vai chegar. Não. Ele está preparando é porque a igreja vai chegar. E sabe o que eu tenho que fazer? Está no corpo dele. Vá viver longe do corpo. Uma mão dura mais ou menos quanto tempo fora do corpo? Mas o corpo vive sem a mão.
Antigamente, até coração precisava. Hoje, meu amigo, a medicina está tão moderna que até coração botam. E o teu pode ficar fora. Irmãos, ainda bem que nós somos ovelhas do Supremo Pastor. E Ele nos deu a alegria de estar no seu rebanho. Página 75, vamos perguntar se atingimos os objetivos. Vamos lá. Pense um pouco. Começamos com estes objetivos, que como ovelha, é fundamental crer no pastor, pois ele saberá o momento exato de me tirar da minha zona de conforto. Então, presta atenção, você acredita no teu pastor? Quando ele disse, vamos sair daqui, vamos subir a montanha, porque lá vai ter comida, e depois a gente volta para cá. Tu acredita nele? Vamos lá. Letra B, devo acreditar, pois o pastor já preparou uma mesa absolutamente fácil. Rapaz, o pastor não vai te levar para qualquer canto, ele já foi antes e ele já fez tudo, e você chega e diz, uau! E o que é bonito é que quando as ovelhas voltavam lá para baixo, porque voltava o tempo de chuva, elas voltavam lá para baixo, para a terra em que elas estavam acostumadas. A pobre da ovelhinha subia com o pastor lá em cima na montanha e encontrava tudo. E mal sabia que lá embaixo já estava tudo morto. E que quando ela voltasse de novo, já estava tudo vivo de novo. A ovelha só tinha que fazer uma coisa: ouvir e seguir a voz do pastor. Então vamos ser francos. Último objetivo: confiança. Pois ele sabe o caminho exato e já preparou tudo para todo o rebanho. Creia então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo. E o meu cálice o quê? É por isso que nós não acreditamos aqui que esta parte do Salmo acabou a relação ovelha e pastor. Alguns acreditam que aqui a relação é outra, é anfitrião, rei anfitrião e um exército chegando. É bonito também, respeitamos. Mas a gente crê que continua aqui a relação ovelha e pastor, porque aqui está um dos trabalhos mais lindos do pastor. O trabalho de não só ter preparado tudo aqui embaixo, mas preparar tudo lá em cima, para depois voltar aqui para baixo. E aí no outro ano voltar lá em cima. Esse versículo demonstra o extremo amor de um pastor por uma ovelha. E olha, que o Senhor Jesus, nosso supremo pastor, já está lá em cima preparando tudo. E quando ele vier buscar a gente vai ficar embasbacado. E depois ainda nós vamos voltar, tá? Porque depois das bodas do Cordeiro, nós vamos voltar para reinar com ele no milênio. E depois seremos reis e sacerdotes pelos séculos dos séculos sem fim. Ele nos ama tanto que ele disse: Pai, onde eu estiver, quero minhas ovelhas comigo. Que maravilhoso, né? Amados, vamos fechar os olhos. Senhor meu Deus, muito obrigado, porque Tu és o nosso supremo pastor. Quanto amor imerecido. Quanto amor imerecido. Senhor, ajuda-nos a estar sempre no rebanho, juntos, alegres,
Tu tens tantos rebanhos. Como é bom estar no rebanho. O teu amor é tão grande por todos nós, que agora dá para entender, porque tu dizes que tu abominas quem semeia intriga no meio do teu povo. Porque o teu amor por cada ovelha é enorme, e o teu desejo é que cada ovelha viva junto de outra ovelha. Agora nós entendemos porque tu abominas quem coloca no meio do teu povo intriga, quem abre a boca para falar do outro, quem literalmente é um esgoto aberto de maldade. Talvez nem seja ovelha, né, Senhor? Talvez seja lobo. Eu vou começar a te pedir algo estranho, Senhor. Toca. Toca nos lobos. Toca forte, Senhor, para que a unidade da tua igreja seja vista. Nós não podemos tirar, Senhor, o joio do meio do trigo. Mas o lobo tu podes tocar. Toca, Senhor. Amassa. Para talvez, pela tua misericórdia, um dia voltar a ser ovelha. E quanto a nós, Senhor, dá-nos o senso de unidade e de amor, para vivermos juntos diante de Ti. É o que nós te pedimos. E juntos agradecemos. Amém e amém. Que bom estar aqui, né? Quantos pais estão aqui? Nós estamos felizes, alegres, contentes. Vamos louvar a Deus e contribuir, né? Os meninos vão colocar o Pix e aqueles que estão em casa poderão também contribuir, né? Poderão também adorar o Senhor. Cícero e Motinha, nos ajudem, vamos retirar as ofertas e vamos bendizer o nome do Senhor. Elias, por gentileza, toque aqui para a gente. Não sei se já está funcionando. E sim. Que bom. Senhor Geraldo está nos visitando essa manhã? Fique em pé, nós queremos conhecer. Amém? É um prazer ter o Senhor aqui. Eu acho que o Senhor mora lá perto da minha casa, eu tenho essa impressão, não tenho certeza. Mora, não mora? Né? E inclusive o Senhor já veio uma vez num culto aqui em cima que o papai também tinha convidado. Eu estou começando a me lembrar do Senhor, me perdoe, viu? Tá? Senhor Geraldo, seja bem-vindo, o Senhor te abençoe. Esta é uma casa aberta para que o amigo escute sobre Deus e sua palavra, tá bom? Nos visite sempre, que o Senhor te abençoe. Vamos louvar a Deus? Amém? Jeremias, vem cantar, vem louvar o Senhor e vamos recolher as ofertas, amém? Um pai tocando e um pai cantando. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, amém? Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vamos novamente?
Vitória Deus dará-me, eu sei. Vitória Deus dará-me, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos receber essa manhã irmãos que vieram dizimar. Temos irmãos que esta manhã vieram louvar a Deus com seus dízimos. Vem à frente. Glória a Deus, nossa amada irmã. Sim, tá ótimo. Venham aqui, meus amores, podem vir aqui, tá bom? Glória a Deus. Estejam à vontade. A fidelidade do povo de Deus é fundamental. E é o amor de cada um de vocês que sustenta toda esta obra, né? E há bênçãos para nós que cremos e somos dizimistas, tá bom? Fechem os olhos. Senhor meu Deus, aqui está o teu povo. Nós louvamos o teu nome pela vida de cada uma das irmãs que aqui estão. Os irmãos que estão dizimando agora pelo Pix, Senhor, também nós colocamos em tuas mãos. Senhor, abençoa. Tua palavra diz que poderíamos fazer prova de ti e queremos fazer. Abre, Deus. Abre as janelas dos céus, derrama na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, uma bênção tal, que, Senhor, eles sejam prósperos materialmente, financeiramente, economicamente, patrimonialmente, mas acima de tudo espiritualmente. Dá muito, Senhor, dá muito e muito, para que eles possam abençoar não só os que ao lado estão, mas aqueles que de longe vierem clamando por misericórdia, porque estamos num momento muito difícil, ó Deus, mas a tua igreja é maravilhosa. Meu amado irmão, receba a bênção do dizimista, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, filhos que estão me ouvindo pela internet e aqui na igreja, leve seu pai para um almoço gostoso hoje, tá? Tem um almoço gostoso hoje, uma coisa gostosa. Leva para ele e faz um carinho pro teu pai. Tô falando sério, eu queria muito hoje fazer isso pelo meu pai, mas Deus é que conhece todas as coisas, né? Então, pega teu pai, faz algo gostoso para ele, algo maravilhoso, ele merece. E se for necessário, perdoe seu pai, tá bom? Hoje à noite, culto de adoração ao Senhor Deus e de gratidão aos pais. Quem puder trazer seu papai, traga. Aquele que não puder, distribui o link na hora do culto e assiste o culto com seu papai, tá bom? 6:45, nós vamos estar aqui adorando o Senhor. Coloque a mão no coração, há muita bênção para você. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa manhã tão gostosa. Obrigado pelo privilégio que temos de estar em Tua presença. Perdoa nossos pecados, perdoa aquilo que fizemos de forma errada e abençoa o Teu povo. Dá, Senhor, uma tarde maravilhosa, gostosa, feliz para o Teu povo. Dá-nos uma tarde de alegria em família. É o que nós te pedimos. Guarda-nos de todo mal,
À noite, Senhor, queremos estar aqui louvando o Teu nome. Portanto, bendito sejas Tu, para todo sempre, ó Senhor. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo habite e reine, meu irmão, em tua vida, hoje para todo sempre. Amém. Até 7:15. Deus te abençoe.